No vídeo de hoje eu vou falar de uma empulhação diplomática que deveria ser visto como tal, mas que, no entanto, é praticamente normalizada. A tal da doutrina Monroe, ou a América para os americanos. Isso causou um século de intervenções nos países da América Latina e vem perturbando até hoje. Em 1823, o então presidente dos Estados Unidos, James Monroe, pronunciou o discurso que ficaria marcado como o início de uma das doutrinas mais influentes e controversas da história americana, a doutrina Monroe. Em sua essência, a doutrina declarava que qualquer intervenção europeia nos assuntos das Américas seria vista como uma ameaça à segurança dos interesses dos Estados Unidos. Apresentada inicialmente como uma política de proteção e respeito mútuo entre as nações do continente americano, essa doutrina rapidamente se converteu em um pretexto para garantir a hegemonia dos Estados Unidos sobre a América Latina, justificando assim uma série de intervenções e práticas imperialistas que moldaram o destino dos países latinos. Hoje, quase 2 séculos depois, a doutrina Monroe permanece como um símbolo do controle dos Estados Unidos sobre as nações latino-americanas, alimentando intervenções diretas e indiretas que afetam o desenvolvimento, a política e a economia da região. A ideia da América para os americanos, em vez de um compromisso de solidariedade e respeito, tornou-se uma justificativa para o domínio sobre a América Latina, garantindo que as nações do hemisfério ocidental fossem subordinadas aos interesses norte-americanos. No início do século XIX, as nações latino-americanas estavam em plena luta por independência, lutando contra as potências coloniais europeias. A América Espanhola estava se libertando do domínio espanhol e as recém-independentes latino-americanas despertavam tanto admiração quanto interesse por parte dos Estados Unidos, que viam com bons olhos a possibilidade de expandir sua própria influência sobre esses territórios recém-libertados. Foi nesse contexto que a doutrina Monroe foi anunciada ao Congresso dos Estados Unidos no dia 2 de dezembro do ano de 1823. James Monroe, com o apoio de seu secretário de Estado, John Quincy Adams, declarou que os Estados Unidos não permitiriam que potências europeias interferissem nos assuntos das Américas. Segundo Monroe, o continente americano deveria ser uma esfera de influência exclusiva dos Estados Unidos, afastada das disputas e influências da Europa. No entanto, esse posicionamento não era apenas uma questão de evitar interferência externa, mas também de garantir que o continente fosse modelado pelos interesses e ideologias americanas, ou melhor, estadunidenses. A formulação da doutrina Monroe, portanto, foi menos uma declaração de apoio à independência dos países latino-americanos e, efetivamente, foi mais um movimento estratégico para assegurar que o continente fosse submisso aos interesses de Washington. Com a doutrina, os Estados Unidos lançaram, então, as bases de uma política de influência e controle sobre a América Latina que seria reforçada ao longo do século seguinte. Se a doutrina Monroe foi o ponto de partida para a presença dos Estados Unidos na América Latina, a política do Big Stick, ou Grande Porrete, do presidente Theodore Roosevelt, no início do século XX, foi, digamos assim, o marco dessa influência em termos práticos. Em 1904, Roosevelt anunciou a interpretação da doutrina Monroe com o seu corolário, que permitia aos Estados Unidos intervir diretamente nos países latino-americanos sempre que eles julgassem necessário assim fazer para proteger os seus interesses. Com isso, o América para os americanos rapidamente tornou-se América para os americanos sob o comando dos Estados Unidos. A ideia de que os Estados Unidos tinham o direito de intervir militarmente para garantir a estabilidade da região foi usada para justificar intervenções em países como Cuba, Haiti, República Dominicana, Nicarágua, Honduras e Panamá. Esses países ricos em recursos naturais
e mercados para as empresas americanas, eram também estratégicos para os interesses militares dos estadunidenses. A doutrina Monroe tornou-se, assim, uma política imperialista de fato, realmente, que considerava a soberania dos países da América Latina relativa e promovia, então, o domínio econômico e militar dos Estados Unidos. O uso do Big Stick como extensão da doutrina Monroe deixou uma herança de governos autoritários e ditaduras patrocinadas pelos Estados Unidos, que desestabilizaram a região e retardaram o desenvolvimento das nações latino-americanas. Durante a década de 1930, sob o presidente Franklin Delano Roosevelt, os Estados Unidos reformularam então a doutrina Monroe, transformando-a na política de boa vizinhança. Com essa mudança, os Estados Unidos passaram a priorizar métodos indiretos para exercer controle, buscando influenciar a política e a economia latino-americana ou melhor dizendo, sem a intervenção militar direta. A política de boa vizinhança foi promovida como uma abordagem mais respeitosa e de cooperação, mas os interesses por trás dela permaneciam os mesmos: impedir que os outros países, principalmente as potências do eixo durante a Segunda Guerra Mundial, viessem a ganhar influência no continente latino-americano, ou seja, na parte latina do continente. Essa nova doutrina, Monroe, levou à criação de instituições financeiras como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e ao fortalecimento de laços comerciais que favoreciam os Estados Unidos e promoviam a dependência econômica dos países latino-americanos. Assim, embora a intervenção militar direta tenha diminuído a presença americana, nós vamos ver que, de certa forma, isso continuou de forma diplomática. A América Latina, de maneira estrutural, acabou consolidando a sua posição como subserviente aos Estados Unidos. Com o início da Guerra Fria, a tal doutrina Monroe e seu corolário voltaram a ser usados de forma agressiva, agora sob o pretexto de combate ao comunismo. Sempre o comunismo. Para os Estados Unidos, qualquer movimento social ou político que sugerisse uma aproximação ao socialismo era considerado uma ameaça direta à segurança hemisférica, justificando interferências severas em vários países da América Latina. Foi assim que os Estados Unidos, eles, apoiaram uma série de golpes militares que depuseram governos democraticamente eleitos, como na Guatemala em 1954, onde o presidente Jacobo Arbenz, que pretendia realizar uma reforma agrária, foi deposto em uma operação liderada, planejada pela CIA. A mesma lógica foi aplicada ao longo da Guerra Fria em países como o Brasil, em 1964, Chile, em 1973 e Argentina, em 1976, onde governos civis foram substituídos por ditaduras militares apoiadas diretamente e financiadas pelos Estados Unidos. A tal doutrina Monroe, reformulada para justificar a intervenção anticomunista, consolidou um período sombrio de ditaduras na América Latina. Esses regimes foram responsáveis por violações dos direitos humanos, torturas, desaparecimentos e assassinatos de opositores políticos, enquanto garantiam que as economias dos países permanecessem abertas aos interesses das multinacionais americanas. Esse era o filão da coisa, a joia da coroa, a economia. Com o fim da Guerra Fria, muitos pensaram que a doutrina Monroe perderia sua relevância. No entanto, ao longo das últimas décadas, o que se observou foi uma renovação do interesse americano na América Latina, desta vez sob a bandeira da guerra contra as drogas. Países como Colômbia e México, grandes produtores de drogas ilegais, foram alvo de investimentos pesados dos Estados Unidos para combater o narcotráfico. Programas como o Plano Colômbia, lançado na década de 2000, trouxeram bilhões de dólares em ajuda militar e logística para combater as guerrilhas e os cartéis de drogas, mas também reforçaram o papel dos Estados Unidos como força dominante na região. Essa guerra às drogas transformou a doutrina Monroe em uma ferramenta de controle sob o pretexto de garantir a segurança e a estabilidade. A presença militar americana na Colômbia
e as operações militares ao longo da fronteira com o México mostraram que a política de controle dos Estados Unidos sobre a América Latina persistia, agora travestida de parceria contra o crime. Além disso, as ações de cooperação dos Estados Unidos com países latino-americanos, muitas vezes, mas repetidas vezes mesmo, transformaram-se em interferência nas políticas internas, promovendo agendas alinhadas aos interesses comerciais e geopolíticos dos Estados Unidos. As nações latino-americanas passaram a ser vistas menos como parceiras soberanas e mais como territórios a serem disciplinados, sempre que suas políticas viessem a desafiar os interesses econômicos e também a tal da segurança nacional dos Estados Unidos. Nos dias de hoje, a doutrina Monroe continua viva na forma de sanções econômicas e intervenções veladas, especialmente contra países que resistem à influência americana. Venezuela e Cuba são exemplos emblemáticos. Enquanto a Venezuela enfrenta sanções econômicas severas, Cuba sofre há décadas sob um embargo criminoso imposto pelos Estados Unidos. A justificativa é a mesma de sempre: proteger a segurança e os interesses americanos. Mas o impacto é devastador para populações locais, que enfrentam privações e crises humanitárias com frequência. A doutrina Monroe se transformou em um instrumento de punição para qualquer nação latino-americana que ousa contestar o domínio americano. Sob o pretexto de proteger a democracia e os direitos humanos, os Estados Unidos impõem sanções e incentivam movimentos de oposição em países que adotam práticas contrárias aos seus interesses. O discurso de América para os americanos hoje, nada mais nada menos, soa como um lembrete de que, para os Estados Unidos, a América Latina continua sendo uma região a ser subordinada à sua vontade. A doutrina Monroe, apresentada inicialmente como uma política de não interferência e de proteção mútua, acabou se revelando como um instrumento de dominação e exploração dos países latino-americanos. Sob diferentes pretextos, seja para evitar a influência europeia, combater o comunismo, erradicar o narcotráfico ou proteger a democracia. Os Estados Unidos usaram e usam essa doutrina para consolidar sua hegemonia na América Latina, intervindo repetidamente em países soberanos e moldando sua política, economia e sociedade de acordo com os seus interesses. O legado da doutrina Monroe é sentido até hoje na desigualdade econômica, nas crises políticas e na instabilidade social que afetam muitos países da América Latina. A interferência histórica dos Estados Unidos impediu que essas nações seguissem caminhos de desenvolvimento próprio, perpetuando ciclos de dependência econômica e de extrema fragilidade política. Em última análise, esta tal de doutrina Monroe representa o peso do imperialismo americano sobre a América Latina. O América para os americanos, que guiou a política externa dos Estados Unidos, tornou-se uma sentença de dominação, mostrando que, para os Estados Unidos, os latino-americanos sempre foram e ainda são apenas propriedade deles. Bom, é por isso que eu sou a favor de um país militarmente forte, um país armado. Não para agredir ninguém, não para ameaçar a vizinhança, mas para deixar bem claro para imperialistas, para bandidos que tentem se apropriar das riquezas, porque ao fim e ao cabo é isso que eles querem, as riquezas dos outros. Para deixar bem claro para estes meliantes internacionais que nós temos como nos defender. Infelizmente, é assim que o mundo é assim que o mundo funciona. E não adianta querer dourar as palavras e querer relativizar o peso das coisas como elas realmente são. Muito obrigado por assistirem o vídeo e até o próximo.